de Jesus Cristo. Para a pessoa ir para o céu, precisa se entregar a Jesus Cristo. Arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar, meus irmãos, no tema de um ditado popular, que vocês conhecem muito bem. O ditado popular é o seguinte: faz a tua parte que eu te ajudarei. Todos vocês têm ouvido, né? Já ouviram esse ditado popular muitas vezes, né? As pessoas costumam dizer isso, né? Para estar assim, animando a pessoa, né? Incentivando a pessoa a se esforçar. Então, geralmente, esse ditado é usado para fazer com que a pessoa se esforce, se anime, né? E aí as pessoas falam: faz a tua parte que eu te ajudarei, como sendo um versículo bíblico, né? Não é um versículo bíblico, mas a moral da frase é bíblica. Apesar do ditado não ser um versículo bíblico, ser um ditado popular, mas a moral da frase, a moral do ditado é bíblica, né? E nós vamos mostrar para vocês aqui nessa noite a moral do ditado. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tá bom? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, colherá. Então o versículo diz isso, né? Não erreis. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso colherá. Então esse versículo ele está relacionado com esse ditado popular: faz a tua parte que eu te ajudarei. O que o homem plantar, colherá. Né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós possamos sair do comodismo, né? Precisamos sair do comodismo, principalmente o comodismo espiritual, do comodismo espiritual. Porque, meus irmãos, nós temos que crer em Deus. As Escrituras Sagradas nos convocam a crermos em Deus, mas também a servi-lo. E a maioria das pessoas, daquelas que se dizem cristãs, creem em Deus, mas não servem a Deus, né? O próprio Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus nos deu o exemplo de um servo. Ele disse que veio para servir. Ele veio para servir ao Pai, ele veio para nos servir. Ele fez o projeto da nossa redenção, do nosso retorno para os céus. Então a palavra de Deus nos diz: tudo que o homem plantar, ele colherá. O que é que você tem plantado, meu irmão? O que é que você tem plantado, meu amigo? Como é que tem sido as tuas obras? Deus nos chama para servi-lo. Você tem servido a Deus? A palavra de Deus diz que as obras não salvam ninguém. É bom que fique bem claro. As obras não salvam ninguém. Mas as obras faz parte da salvação. Todo salvo pratica obras. Todo aquele que se entregou a Jesus Cristo pratica obras. Todo aquele que crê em Jesus Cristo pratica obras. Por isso que a palavra de Deus diz: ou seja, essa frase diz: faz a tua parte que eu te ajudarei, saia do comodismo espiritual.
Saia do comodismo espiritual, né? O lado moral dessa frase é muito certo. Saia do comodismo espiritual. Você e eu fomos criados para servir ao Criador. A palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para servi-lo. Deus nos criou para adorá-lo. O que é que você tem feito para Deus? Quais têm sido as tuas obras espirituais? A palavra de Deus ainda nos diz em Mateus, capítulo 7, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está vendo, meus irmãos? Faz a tua parte que eu te ajudarei. O lado moral é bíblico. O que é que você tem feito para Deus? Quais têm sido as suas obras? Você sabe orar? Você tem lido a Bíblia? Você tem congregado numa igreja bíblica, uma igreja que realmente serve a Deus em espírito e em verdade? Há muitos anos atrás, eu costumava falar assim para as pessoas, creia em Deus, se entregue para Deus e vá para uma igreja mais próxima da tua casa. E hoje eu não falo mais assim. Eu vi que eu estava errado. Hoje eu falo para as pessoas, creia em Deus, se converta dos seus pecados, creia em Deus e vá para uma igreja mais próxima das Escrituras. Uma igreja que seja mais fiel à palavra de Deus. Porque existem aí muitas igrejas, muitas religiões que têm decepcionado o nosso Deus, têm decepcionado o Criador. Muitos líderes, principalmente aí muitos líderes, né, que fazem coisas, estão fazendo coisas que têm desagradado a Deus. Por isso que Mateus 7, 21 diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você, a maioria das pessoas falam isso, né? Senhor, Senhor, é o tempo todo falando em Deus, mas não tem servido a Deus, não tem trabalhado para Deus. Por isso que a moral desse ditado popular é certa. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Se esforce, busca a Deus, ore a Deus, leia as Escrituras, louve o Senhor, leve a sua santa palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus existe vários mandamentos na palavra de Deus. Mais de 1000 mandamentos existem na palavra de Deus. E Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2. Ele mostra aqui que todos os mandamentos foram resumidos em 2. Ele disse, amará ao teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos, capítulo 12, versículo 33. Esses 2 mandamentos resumem todos os mandamentos que o nosso Deus nos deixou. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A parte B desse versículo, ou a segunda parte do versículo, a maioria tem cumprido, tem feito, né? Que é amar o próximo. A maioria das pessoas tem amado o seu próximo, tem feito muita caridade para o seu próximo, né? Então, nós devemos ser gentis com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Ser gentil, praticar gentileza, né, com o nosso próximo. Nós também precisamos respeitar o direito do nosso próximo. Numa vaga do
do estacionamento, uma fila, né? Respeitar o direito do nosso próximo, a vez do nosso próximo. Isso é uma forma de mostrarmos ou demonstrarmos o nosso amor. E também valorizar o nosso próximo. Você tem feito isso, a maioria das pessoas, dos cristãos, tem feito isso, tem amado o seu próximo. Agora, uma coisa, um lado que está muito deficiente no amor ao próximo, meus irmãos, é a falta de perdão. A maioria dos cristãos tem dificuldade de perdoar o próximo. E Jesus Cristo, ele nos diz que nós temos que perdoar uns aos outros, perdoar até os nossos inimigos. E é uma parte do amor ao próximo que a maioria não tem cumprido. Tem dificuldade de liberar o perdão. Existem muitos cristãos dentro das igrejas, lendo a Bíblia, orando, congregando, mas com ódio, com rancor, com sentimento, ressentimento em seus corações. Não tem liberado o perdão. Por isso que essa frase é certa. A frase diz: faz a tua parte, que eu te ajudarei. A moral desse ditado é certa. Faz a tua parte. E lá em São Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, nos diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas pessoas têm rezado o Pai Nosso, têm orado o Pai Nosso, mas não liberam o perdão. Oram só de boca, rezam só de boca, mas não é de coração, não é em verdade, em espírito. Não professam a palavra de Deus verdadeiramente, porque tem dificuldade de liberar o perdão. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte para que possamos também receber os favores do nosso Deus. E a principal parte que devemos fazer é amar o nosso próximo. Principalmente, não só fazer obras sociais, fazer caridade, mas também liberar o perdão. Você tem liberado o perdão para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu inimigo? Como é que tem sido o perdão na sua vida? Você tem praticado o perdão? O ditado popular é certo. Faz a tua parte que eu te ajudarei. E a palavra de Deus diz: o que o homem plantar, ele colherá. O que é que você tem plantado? Você tem plantado amor? Você tem plantado misericórdia? Você tem plantado perdão? Libere o perdão, a misericórdia, o amor, a caridade para o seu próximo. Seja unido com o seu próximo. Libere o perdão para o seu próximo. E a parte A desse versículo, que eu deixei por último, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa parte, para que a gente possa receber a ajuda de Deus, os favores de Deus. Precisamos amar o nosso Deus. Priorizar o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, em nossas vidas. Colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, meu amigo, você tem amado a Deus? Você tem amado a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? E o começo do amor a Deus, o início do amor a Deus,
é quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas pessoas têm rejeitado a Jesus? Não querem entregar suas vidas a Jesus. Como dizem muitos, não querem aceitar Jesus. Eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus. Mas quem tem Jesus, quem se entregou a Jesus, a vida muda. Você já se entregou a Jesus? E como é que nós sabemos se a pessoa se entregou a Jesus? Porque a vida da pessoa muda. A pessoa não pode se entregar a Jesus e continuar o mesmo. Aquela pessoa que andava em porta de bares, aquela pessoa que andava em festas, aquela pessoa que andava mentindo, aquela pessoa que andava traindo, roubando, fazendo tantas coisas que desagradam a Deus, essa pessoa não se entregou a Jesus. E nós amamos a Deus, começamos iniciando o amor a Deus, entregando a nossa vida a Jesus. E Jesus falou para Nicodemos que a gente se entrega a Jesus quando a gente nasce de novo. A gente se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você nasceu de novo? Você é um novo homem, uma nova mulher? Então, amamos a Deus assim. Não é pronunciando palavras dizendo: Pai Celestial, eu te amo. Não é só assim. Nós amamos a Deus entregando a vida a Ele e deixando Ele governar a nossa vida, assumir o controle da nossa vida, fazer só aquilo que Ele diz na sua palavra para que a gente faça, e não fazer aquilo que a palavra diz, a palavra dele diz para que a gente não faça. É assim que a gente ama a Deus. Você tem amado a Deus, meu irmão, meu amigo? Como é que está a tua vida? Depois que nós entregamos nossas vidas a Jesus, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós adquirimos o hábito de orar. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Tem pessoas que dizem: eu amo a Deus, e passa o dia ou dias sem fazer uma oração. Só faz uma oração quando está passando por necessidades. Quando estão em apertos, em dificuldades, é que fazem orações e pedem orações. Mas o verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha de Deus, vive em constante oração. O apóstolo São Paulo disse: orai sem cessar. Se você ama a Deus, você tem o hábito de orar. Você adquire o hábito de orar. Porque orar é falar com Deus. Se você ama a Deus também, meu irmão, você adquire o hábito de estudar as Escrituras, de meditar regularmente na Bíblia Sagrada. Você tem feito isso? A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Oh, meus irmãos, eu conheço tantos homens sábios, tantas mulheres sábias, nas coisas da terra, na sabedoria humana, mas diante de Deus são ignorantes. Não conhece um versículo da Bíblia. Não sabe recitar um versículo da Bíblia. Não sabe onde é que está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz que é no livro de Mateus, diz que é no livro de Êxodo. Não sabe onde está escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não conhece as Escrituras. Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não oro? Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não tenho o hábito de examinar as Escrituras?
Jesus disse: errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus também disse, meus irmãos, através do profeta Oséias: o meu povo é destruído, porque lhes faltou conhecimento de Deus. Quantos sábios aí, homens e mulheres, que são hábeis nas suas profissões, têm muita qualificação nas suas profissões, na vida profissional, mas na vida espiritual é uma tristeza, é uma vergonha. Não sabe fazer uma oração, não tem conhecimento bíblico, aquele conhecimento superficial. E se você age assim, meu irmão, minha irmã, você é uma presa fácil dos falsos profetas. O mundo está cheio de falsos profetas. As religiões estão cheias de falsos profetas. Nós não devemos ser religiosos, seguir homens, placas de denominações. Nós devemos ser cristãos, seguidores de Cristo. Nós devemos ser, meus irmãos, cristãos, seguidores do Santo Evangelho, das santas palavras de Deus, e não de religião, não de igreja, de placa de igreja, de denominação. Muitos têm se decepcionado, porque em vez de estar olhando para Cristo, estão olhando para placas de denominações. Você ama a Deus? Por isso que o ditado, esse ditado que nós citamos, não é bíblico, mas o lado moral é bíblico. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Saia do comodismo espiritual, minha irmã, meu irmão. Entregue sua vida a Jesus. Assuma um compromisso com Jesus. Mude de vida. Aprenda a orar. Leia a Bíblia regularmente. E congregue numa igreja séria. Numa igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Porque se for uma igreja que anda aí pregando milagres, profecias, revelações falsas, essa igreja da prosperidade, que anda só falando em dinheiro, em bens materiais, fuja dessas religiões. Essas religiões que idolatram homens, que idolatram ídolos. Nós não devemos idolatrar nada, nem os santos que morreram e nem homem algum. Não devemos idolatrar. A palavra de Deus nos diz: ao Senhor teu Deus orarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A palavra de Deus condena a idolatria. A palavra de Deus condena, meus irmãos, tantas doutrinas que existem nas religiões aí, cheias de idolatria, cheias de feitiçaria dentro das igrejas. É tanta água ungido, óleo ungido, sal ungido, tantos objetos judaicos dentro das religiões, dentro das igrejas. As pessoas colocando a sua fé em objetos, em amuletos, ao invés de colocar sua fé no Cristo ressuscitado, no Cristo vivo, naquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso que esse ditado, ele não é bíblico, mas o lado moral é bíblico. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Se esforce, saia do comodismo espiritual. A palavra de Deus também diz que todo aquele que ama a Deus cumpre o ide de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Existem muitos cristãos aí que dizem: eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas nunca pregou a palavra de Deus para ninguém. Não sabe nem como prega a palavra de Deus. Pensa que pregar a palavra de Deus é responsabilidade do pastor ou do líder da religião, não. Jesus deixou a responsabilidade de pregar o evangelho para todo cristão.
para todo aquele que segue e serve a Ele. Se você ama a Deus, se você quer fazer a sua parte para receber a ajuda de Deus, pregue a palavra de Deus. Examine as Escrituras para você ensinar as pessoas o caminho da verdade, o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho da vida eterna. Mostre para as pessoas que elas podem partir desse mundo e ir morar eternamente com Deus. Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu conheço várias pessoas que dizem que são cristãs, mas ignoram quando um cristão fala que é salvo. Você é assim? Você ignora quando um cristão fala que é salvo? Se Jesus garante a salvação, Jesus é o Salvador. E ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você não tem certeza da salvação, da vida eterna, você ainda não é um cristão genuíno, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Por isso que esse ditado popular, o lado moral, é bíblico. Faça a tua parte, para que Deus possa te ajudar. No Salmo 91, quantas pessoas conhecem esse salmo, né? Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quase todas as pessoas conhecem esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo salmo, meus irmãos, todo versículo bíblico, junto com ele é uma promessa, mas junto com a promessa vem um mandamento. Por isso que essa frase: faz a tua parte que eu te ajudarei. O versículo está dizendo: aquele que habita, aquele que mora, aquele que anda com Deus, né? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você só poderá receber as bênçãos de Deus se você cumprir os mandamentos de Deus. Para você receber o Deus do Salmo 91, você primeiro precisa habitar com Ele, estar com Ele, ter entregue sua vida a Ele. Para você dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que tu não sejas atingido, para que Deus te proteja, para que Deus te guarde, você precisa fazer a tua parte. E a parte é se entregar a Jesus Cristo. Deixar Jesus assumir o comando, o controle da sua vida. Você tem vivido assim? Ou você é um cristão chamado cristão nominal? No Salmo 37, no versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Que coisa linda, né? O rei Davi que proferiu essas palavras. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho 40 anos, meus irmãos, mais de 40 anos, que eu sirvo a Deus. E esse versículo tem sido real na minha vida e por onde eu tenho passado. Nesses 40 anos, eu nunca vi um servo de Deus, uma serva de Deus, que a Bíblia chama de justos. Eu nunca vi um servo de Deus fiel mendigar o pão. Pelo contrário, eu tenho visto as pessoas virem para a igreja, as pessoas virem para Jesus com a vida toda desmanchada, todo desmantelado, todo quebrado, todo sujo. E aí, passa uma semana, um mês, um ano,
e a vida da pessoa muda. E a pessoa se sente feliz, abençoada, forte. E quantos nas igrejas existem assim? Que financeiramente não são ricos, mas têm uma vida decente. Não vivem mendigando pão. Compra e paga as suas contas em dia. São pessoas que Deus tem abençoado. Enquanto nós temos visto aí muitos que dizem que são cristãos e andam aí mendigando. Andam aí se endividando, andam aí pedindo empréstimo para um e para outro, pedindo um pouco de sal, um pouco de farinha, um pouco de açúcar aqui e ali. Meu irmão, meu amigo, a palavra de Deus nos diz que Deus nos colocou aqui para abençoar, para ser bênção para as pessoas. Então, se você realmente quer ser um servo de Deus fiel, faça a tua parte para que Deus possa te ajudar. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O rei Davi falou isso, e eu também falo. 40 anos que eu ando na presença de Deus. Eu tenho visto pessoas que não tinham nem uma casa para morar. Pessoas que não tinham nada. Não tinha nada, nada. Não sabia nem pronunciar uma palavra. E hoje são pregadores do Evangelho. Pessoas que não tinham nem frequentado uma escola secundária, fundamental. E hoje são pregadores do Evangelho. Pessoas que Jesus mudou a vida. Porque onde Jesus entra, na casa que Jesus entra, no coração que Jesus entra, há verdadeira alegria, há bênçãos, a paz, a felicidade. Por isso que esse ditado não é bíblico. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Mas no lado moral é bíblico. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos inimigos. Você quer receber o perdão de Deus? Você quer entrar no céu e com inimizade no seu coração? Com ressentimento no seu coração? Limpe seu coração. Entre em acordo com seus inimigos. Tenha paz. Eu sempre digo para as pessoas, não é obrigado as pessoas nos amar. Ninguém é obrigado a nos amar. Mas nós temos obrigação, deixada pelo nosso Deus, para amar as pessoas. Ainda que elas não nos amem, devemos amar as pessoas. Então, meu irmão, meu amigo, faça a tua parte para que Deus possa te ajudar. Amém? Não é. Tem muitos aí que citam como um mandamento bíblico, um versículo bíblico. Não é um mandamento, não é um versículo bíblico. Mas o lado moral dessa frase é bíblica. Faz a tua parte, que Jesus te abençoará. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo. Entregue sua vida a Jesus. Se converta. Nasça de novo. Seja uma nova pessoa. A palavra de Deus diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era agressivo, violento, não seja mais. Deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa Jesus governar a tua vida. Deixa o Espírito Santo habitar no teu coração. Seja guiado, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Seja bênção onde você for. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que você possa ter uma noite feliz. Uma noite muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós não vamos ter live. Amanhã é quarta, né? Mas na quinta-feira
Se Deus nos permitir, vamos estar de volta. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Faça a tua parte para que Deus possa te abençoar. Faça a tua parte. Ande na presença de Deus. Seja uma pessoa de Deus, meu amigo e minha amiga. E você será uma pessoa abençoada. Uma pessoa feliz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de agradecer nossos irmãos que entraram aí por último, né? Nosso pastor Edilson França. Deus abençoe aí o pastor Edilson. Deus abençoe o irmão João Amorim. Deus abençoe Zete Sampaio, Thelma Souza, as professoras aí de Lajeado Tabocal. Deus abençoe vocês, minhas queridas. Deus abençoe todos vocês. Cláudio Sanches, nosso sargento. Deus abençoe todos vocês que participaram, que interagiram conosco nessa noite. Deixe o Senhor Jesus guiar a tua vida. Eliette Silva, a paz do Senhor para todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Damiana Almeida, Deus abençoe todos os irmãos, todos os amigos. É muito bom ter a presença, a participação de vocês conosco. Seja uma pessoa de Deus, meus irmãos. Eu volto a repetir, meus irmãos. A pior coisa que existe não é a doença. A pior coisa que existe não é um vírus. A pior coisa que existe é a pessoa não ter comunhão com Deus. É a pessoa não viver na presença de Deus. É a pior coisa que existe. A pior enfermidade que existe se chama o pecado. Se cuide. Use máscara, use o álcool gel, se cuide, mantenha o distanciamento, tenha os cuidados, as orientações médicas, mas principalmente mantenha distância do pecado. Mantenha a distância do pecado. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 12, 14, que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, meu amigo, mantenha-se distante do pecado. Fuja do pecado. Procure se imunizar, se proteger do pecado. Viva na presença de Deus. Faça a tua parte para que Deus possa te abençoar. Vamos orar nesse momento por todos vocês. Vamos entregar a nossa jovem Laiana, mais uma vez, nas mãos do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos pela Tua palavra, que é linda, que é maravilhosa. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Mais uma vez fomos instrumentos em Tuas mãos. Para, ó Deus, estar orientando os Teus filhos, para que todos vivam uma vida feliz ao Teu lado. Eu te entrego, ó Pai, todos esses irmãos e amigos que interagiram conosco essa noite através dessa live. Te entregamos a jovem que está ali em Salvador, internada, com todos os que estão ali, todos os pacientes, todos os profissionais da área da saúde, da área da segurança, os militares, como também todos que têm trabalhado para combater esse vírus. Te agradecemos também, Pai, pelos pregadores da Tua palavra, que têm levado o verdadeiro evangelho para as pessoas. Usa, abençoe todos esses irmãos, todas essas vidas. Te entregamos a cidade de Lajeado Tabocal em Tuas mãos. Todo o nosso país, todos os países da face da terra. Espírito Santo de Deus, abençoa, guarda, guia, proteja todas essas vidas. Que todos possamos fazer a nossa parte
para que possamos receber a ajuda de Deus. Eu oro agradecido, meu Deus, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão, meu amigo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te dando uma noite feliz, abençoada, para todos vocês que interagiram conosco nessa noite. Que se reuniram conosco para louvar, para adorar aquele que vive e reina para sempre. Tenha uma noite feliz, uma semana muito abençoada. E na quinta-feira, se Deus nos permitir, às 19h15, estaremos fazendo uma outra live. Estaremos entrando na presença de Deus para pregar o Santo Evangelho do Senhor. E você é nosso convidado especial. Tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.